Você é linda. Ai, mas o meu lado é esse. Tá, a gente troca. Foi assim mesmo. Depois eu prendo o cabelo no meio. Fale, galerinha que está assistindo nosso canal. Aqui quem fala sou eu. Eu vou postar. O papai do João Miguel. Não, fala onde você vai. 2, 3 e... Oi, meu nome é Kézia, eu sou a mãe do João Miguel. Oi, meu nome é Lucas, eu sou o pai do João Miguel. E hoje a gente tá aqui, ó, Cabana Lagoa Dourada. Maravilhosa. Maravilhosa. Espetacular. Eu vou até deixar o arroba deles aqui, pra quando vocês vierem pra Santa Catarina, se quiserem passar um friozinho na serra, gente, maravilhoso esse lugar, tá? Sim, então vocês vão ouvir um pouco do boi, da vaca aí, e tá tudo certo. Bora lá? Hoje o vídeo vai ser mais voltado a responder as perguntas sobre o João Miguel que fizeram pra gente. Então, a vaca. Será que ela vai resolver parir no meio do vídeo? Ela tá pra parir. Se ela for parir no meio do vídeo, a gente para e faz o vídeo do parto dela, né? É. Mas hoje o vídeo vai ser mais voltado para as coisas que perguntaram do João Miguel, tá? E das horinhas que ele ficou com a gente. Sem então, dúvida. vai lá, pai. Papaizinho. Vamos lá. Pergunta sobre o João. Por que você fez isso? Sei lá. Ah! Vai. 1, 2, 3 e foi. O João nasceu com alguma malformação no rostinho? Sim. O João, ele tinha a fenda palatina, né? Que é aquele buraquinho que tem no palato e na boquinha. Mas ele era lindo. Sim. E o que todo mundo, nem pra me agradar, as pessoas falam, que todo mundo fala é que ele era a cara do pai dele. Então, ele era assim. Só que ele não tinha barba e tinha a fendinha palatina. Sim. Uma coisa que muita gente falou, é por que vocês não postaram foto do João? Porque antes da gente engravidar até, e quando a gente engravidou, a gente teve certeza disso, a gente decidiu que a gente não postaria foto dos nossos filhos nas redes sociais. Então, nem do João, nem dos próximos, gente. Vocês verão fotos dos nossos filhos. A nossa expectativa é essa, né? A gente não vai falar nunca, pra não queimar a língua. Mas um dos motivos foi esse, foi só por isso que a gente não postou foto do João. Mas as pessoas que têm convívio com a gente, as pessoas que conversam com a gente, as pessoas que conversam com a gente pessoalmente, geralmente a gente está mostrando foto dele, a gente não tem problema, a gente não tem vergonha nenhuma. É só uma questão de que a gente não quer expor ele nas redes sociais e nem um dos nossos filhos, porque a gente não tem controle, né, das redes sociais e o mundo está cada vez mais maluco. Então, essa é a nossa decisão por enquanto, como casal, e com o João a gente tem mantido isso. Sim. Se você for nosso amigo, se você for íntimo nosso e a gente não te mostrou ele ainda, pergunta pra gente que o máximo que a gente vai falar, não, né? Pode ser uma coisa bem chata. Mas a maioria dos nossos amigos já viram, quem foi nos visitar, a gente mostrou foto, a gente acha ele bem lindo, maravilhoso. Vou falar que se no futuro eu e o Lucas, pai dos meus filhos, se a gente resolver postar foto dos nossos filhos nas redes sociais, tá tudo bem. Porque é uma lei que a gente criou, é uma regra que a gente criou. E só nós dois podemos revogar essa lei. Só nós dois podemos quebrá-la, tá? Então, assim, se no futuro eu postar a foto dos nossos filhos, se a gente postar a foto dos nossos filhos, e você vier falar, mas você... O problema é meu, tá bom? Então é só isso que eu queria deixar bem claro. Porque as pessoas gostam de encher o saco, né? Então, beijo, tchau. Essa síndrome, os órgãos não desenvolvem? O que causa no bebê? Então, a síndrome de Patau, né, a trissomia do cromossomo 13, ela compromete partes muito importantes do bebê, partes muito importantes do serzinho. Então, essa síndrome, ela compromete partes muito importantes do organismo dele. Então, assim, tem coisas que pra gente, pra qualquer ser humano, é automático, como respirar e o coração bater. E pro João não era automático assim. O que a pediatra nos explicou logo que ele nasceu foi que ele
esquecia, né? Que ela falou. Ele esquecia de respirar. O automático do respirar dele não estava ligado. Então assim, ele de vez em quando, nas 7 horas que ele ficou com a gente, ele teve algumas apneias, assim, pra gente era bem desesperador. Mas esse que era o negócio, ele não respirava automaticamente igual a gente e o coraçãozinho dele também não batia automaticamente igual o nosso. Externamente ele só tinha a fenda, né, como a gente falou anteriormente, mas internamente ele tinha vários probleminhas. Várias malformações. Como nos rins, como no coração. No cérebro. No cérebro. Pelo que eu lembro que a doutora Andréia explicou, se não for isso, não briga comigo, doutor. Ela atinge a parte média, assim, do corpo. Então, assim, o cérebro que precisava, a parte do cérebro que precisava desenvolver, né, que é para dividir, não dividiu. Então, pegou o coraçãozinho dele. Ele tinha o estômago menor do que os bebês, né, que não tem a síndrome tem, porque ele tinha o estômago menor do que os bebês, porque os bebês, quando eles estão no útero, eles vão engolindo líquido amniótico, né, durante a gestação. E como o João, ele tinha a fenda palatina, ele não engolia tanto líquido quanto um bebê que não tem a síndrome. Então, não dilatou o estômago dele tanto quanto precisava. Então, ele tinha o estômago menor. E eu lembro que a doutora falou que ele tinha os rins dilatados, né? Era isso. Sim. E mesmo, assim, crianças com síndrome de Patau, eles nascem abaixo do peso. E o João Miguel, apesar de tudo... Geralmente. Geralmente. O João Miguel, apesar de tudo, ele nasceu no peso ideal pro tempo de gestação que ele teve, né? Isso, ele nasceu com 2,610 kg. Grande, tá? Passou por mim, então foi bem grande. Ai, não é tão grande assim. É grande sim. Mas, apesar do problema também renal que ele tinha, né? Apesar do rinzinho dele não ser tão desenvolvido. Não, era dilatado o rinzinho dele. Ele fez xixi na vovó Gleice assim que ele nasceu. Ela pegou ele no colo, ele fez xixi nela. Sim. Eu ainda acho que ela guarda o aventalzinho até hoje com o xixi dele. Eu não duvido. Uma coisa assim que a gente estudou bastante, a gente estava meio que se preparando, pelo que a gente tinha lido, bebês com síndrome de Patau, geralmente, eles não choram alto, ou às vezes eles não choram quando eles nascem. Então, e como o João podia partir a qualquer momento, a gente meio que estava se preparando, né? Sim. Para o silêncio. Mas o João chorou bem alto. Chorou alto. Quando ele nasceu. Chegou a impressionar a Karina, a psicóloga. Ela falou que ficou impressionada. E ele ficava fazendo nhé. Vou colocar um vídeo dele fazendo nhé. Ele ficava fazendo um nhé dele, bem bonitinho, ritmadinho, porque, né, obrigada, afinado. Mas ele ficou fazendo esse nhézinho dele, não era dor, não era sofrimento, era só o jeitinho dele de dengo. De estar presente com a gente. Sim. Tivemos alguns problemas técnicos, então se não estiver no mesmo lugar, perdoa aí. Fubá veio participar. Então, assim, às 7 horas que o João ficou com a gente, ele ficou com a gente o tempo todo, né? No colo. Os meus pais e a Rebeca, eles estavam na cidade, né? Eles estavam em Joinville. Meus pais, quando eles ficaram sabendo que a bolsa estourou, eles já pegaram o carro, pegaram a Rebeca e foram para Joinville, né? Chegaram a tempo de me levar para o hospital. Então, eles estavam lá no momento e por ser uma situação totalmente diferente, por ser uma situação em que a gente não sabia quanto tempo o João ficaria com a gente, a maternidade liberou do João entrar. O João saiu, né? Das pessoas entrar, né? De quem estivesse lá, né? De quem a gente tivesse convidado para entrar na sala de parto. Então, o João. Gente, que revolta! O João nasceu 7h14, certo? 7h15 minha mãe já estava na sala de parto, meu pai entrou logo depois e depois entrou a Beca também. Então, ele ficou ali o tempo todo com a gente.
eu tive muita laceração, então eu precisei ir pro centro cirúrgico. Eu não faço ideia de quanto tempo eu fiquei no centro cirúrgico. Você sabe? Ai. Ao todo, umas 2, 3 horas. Então eu fiquei 2 ou 3 horas a menos com o João. Mais 2, sei. Mas enquanto eu não estava com ele estava com o pai dele, com os avós, com a tia. Então, assim, foi tranquilo, né, pra gente. Foi bem gostoso poder estar com ele ali. O Lucas que colocou a primeira roupinha nele. Sim. A fralda foi minha mãe, porque ele fez chinela. Ela correu, colocou a fralda nele. Mas o Lucas pôde colocar as primeiras roupinhas. A gente não deu banho nele, né? Não. Foi fedido. E mentira, neném recém-nascido tem o melhor cheiro do mundo. E ele não mamou por conta da fenda palatina, ele não mamou, mas o que falaram pra gente, as pediatras falaram o tempo todo, era que ele não apresentou sinal de fome. Então, porque se ele apresentasse sinal de fome, ele precisaria colocar uma sonda. E aí nisso ele teria que ir pra UTI neonatal e a gente não ia poder ficar com ele o tempo todo. Mas o papaizinho que ficou mais com ele, como que ele era? Ele era... Teu microfone tá desligado. Ah, é que eu... Tá. Vai. Problemas técnicos novamente. Como que ele era? Ele era lindo, ele era... Como que... Então, vou melhorar a pergunta aqui pro Lucas, que ele não estava preparado para essa. Como que foi ficar com ele essas 7 horas completas aí que você ficou? Foi muito bom, assim... Era meu filho, então eu criei um vínculo, assim, que eu não sei explicar, sabe? São coisas que a gente não sabe explicar com palavras. Ele era bem friento, mas eu acho que é coisa de bebê mesmo. Friorento, né? Bem friorento, mas eu acho que é coisa de bebê. Então, às vezes ele ficava no meu colo, ele ficava meio chorandinho, eu botava ele numa incubadora lá e ele ficava calminho. Ele era bravo. Segurando meu dedo, assim. Né, que ele era bravo? Era. Teve um cara que tava do lado. Aí, não. Tá, desculpa. Sei lá pro final. Tá, então peraí, volta. Aí, tá. Aí ele tava lá com a gente, ficava na incubadora e ficava no colo, só que ele tava tendo parada respiratória, como é que é o nome? Esqueci agora. Ele tava tendo apneia. Tava tendo apneia. E por causa disso, diversas vezes a gente tinha que dar uma esticadinha no corpo dele, essas coisas, daí ele voltava a respirar. A primeira apneia que ele teve foi no meu colo, eu entrei em desespero. Eu lembro que eu só joguei ele no Lucas e falei, resolve. Acho que não foi a primeira, mas... Foi a primeira que eu vi. Então, acho que foi a segunda. Mas não joguei pra você, não, eu joguei pra Jéssica. A segunda apneia, segundo o Lucas, né? A primeira que eu vi, eu joguei o João assim na Jéssica e falei, resolve! Que eu não queria ver. Então, a gente deixava ele esticadinho, ele conseguia respirar, sabe? E aí eu tava preferindo deixar ele na incubadora, porque dele ficava esticadinho, ele ficava quentinho e ficava mais calmo, né? Do que ficar no colo. Eu fiquei com ele bastante no colo, mas eu tava preferindo deixar ele na incubadora. Quando a Kézia foi para o centro cirúrgico fazer a sutura, eu fui à espera dela na sala de espera na sala de recuperação. Sala de recuperação das pessoas que fazem cirurgia. E lá na sala eu fiquei sozinho com ele. Porque, não lembro por que eu fiquei sozinho com ele. Os meus sogros e a Rebeca não estavam lá, não lembro porque, acho que não deixaram entrar na hora, não sei, não lembro por quê. Eu fiquei sozinho com ele um tempo e fiquei lá esperando a Kézia, preocupado com a minha esposa, que talvez não voltaria também, que eu também estava preocupado, né? Centro cirúrgico, a gente começa a ficar nervoso. E eu sozinho na cadeira lá e daí... Mas eu avisei o médico que eu não podia morrer. Foi. Eu falei pro médico, eu não posso morrer hoje, tá? Dá teu jeito. Aí... lá... Aí a Kézia chegou, né? Cheguei. Aí ela chegou e depois chegou... Tava minha mãe já e a Rebeca já. Então primeiro chegou a Rebeca,
e a Gleice lá. Aí com isso eu fiquei mais confortável, né? Deixei um pouquinho ele com as meninas e deixamos ele também, como eu tava preferindo sempre deixar na incubadora, eu tava deixando na incubadora. Porque ele ficava ali mais tranquilo, mais esticado para respirar. E chegou O Brian do papai. o Brian do papai. Nisso a Kézia já tinha chego, já tinha ficado um pouco ele também. Mas eu tava anestesiada, então eu não lembro muita coisa, assim, desse final. Eu lembro do Brian do papai, que eu tava irritadíssima, que o cara ficava assim, quem é o Brian do papai? Quem é o Brian E do o papai? bebê chorando, chorando, chorando. E ele resolveu deixar do lado do João Miguel. E o João ficou bem bravo. O João Miguel tava bem quietinho, respirando na boa dele. Não tava fazendo a unha dele também. Tava tranquilo. Do nada ele faz a unha dele muito revoltado, assim. A Aí- minha mãe e a Rebeca falaram assim que quando o Brian do papai começou a chorar, o João fez a minha cara. Minha mãe falou assim, nossa, ele fez a tua cara de bravo, assim, do tipo, cala a boca, Brian do papai. Aí a gente tirou ele da incubadora. E nisso eu tava falando com a minha mãe que minha mãe tava chegando, né? Aí ele fica um pouquinho mais às qualquer, um pouquinho com cada um. E ele veio pro meu colo. Porque ele não queria ficar do lado do Brian do papai, então ele tava no meu colo. E nesse meio tempo ele deu uma parada respiratória que não deu para perceber. Ele não. Uma das coisas que a gente mais fica feliz, assim, que o nosso medo era ele sofrer. É. E quando ele tava tendo as apneias, a gente entrava em desespero, né? Eu não sei se ele sentia dor ou não, mas horrível, porque fica sem ar. Ele ficava bem roxinho. Só que no momento que ele morreu, no momento que ele foi embora, ele tava no colinho do pai dele, né? E eu lembro disso, do Lucas falar assim, que ele deu uma respirada aliviada, assim, Sim, e dormiu. Ele não ficou roxo e ele não ficou meio que tipo do outro jeito que geralmente. Ele não ficou afobado, né? Ele simplesmente ficou quietinho e parou. Assim, e quando eu chamei a médica, né? Aí queriam levar pra pediatra, eu digo, não vai com o meu filho pra canto nenhum. Não deixei eles levarem o João pra canto nenhum, em nenhum momento, pra ele não sair de perto da gente, né? E daí a pediatra veio e verificou que ele já tinha ido. E nesse mesmo tempo, a minha mãe também chegou lá, depois que ele faleceu, assim, alguns minutos depois que ela tinha chegado em Joinville no mesmo momento. E a gente ficou com ele, ali. A gente ficou algumas horinhas ali com ele. Se despedindo dele. Se despedindo. E aí, isso é assunto pro próximo vídeo. Então, essas foram as horinhas do João com a gente. A Fubá não pôde conhecer o irmão dela. Ele. Achou um absurdo, né, Fubá, que não pôde entrar na maternidade. Sim. Mas essas foram as melhores 7 horas das nossas vidas, né? Sem dúvida. Se eu pudesse voltar em qualquer dia da minha vida, eu voltaria para aquele dia. Mesmo com as dores, mesmo com tudo, voltaria aquelas 7 horas para ficar com o João por pelo menos 15 minutos. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tá muito frio aqui, então um beijo. Tchau. Tchau. Fique em silêncio por 5 minutos.